Olá, boa tarde, graça e paz. Aqui é a Thalita que está falando e eu te convido a meditar comigo na palavra de hoje, no nosso devocional. Amém? Eu quero começar compartilhando com você um versículo que se encontra no capítulo 3 de Romanos. Então, Romanos, capítulo 3, verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aqui, continuando nossa jornada para entender, sobre a cruz e o porquê que Jesus morreu, na cruz, porque é algo que a gente ouve tanto falar. Muitas vezes você com certeza já deve ter visto a imagem de uma cruz e o Cristo ali, preso. E é importante ressaltar e lembrar que Jesus não está mais lá, amém? Ele venceu, a morte, a cruz, mas ele precisou passar pela cruz. Mas a cruz está vazia. Mas voltando, por que Jesus morreu? O que é então esse ato da cruz? Por que Jesus sofreu tanto? Por que ele precisou passar por isso? E Jesus, eu quero te falar que ele escolheu viver essa dor, E foi por amor a mim e a você. E a cruz, ela é um símbolo de redenção também e de perdão, como nós vimos ontem, que nós precisamos ter, para ter acesso à presença de Deus, antes precisava haver sacrifícios, nem todas as pessoas tinham livre acesso ao Senhor, mas após a morte de Jesus na cruz, a palavra diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, nada mais nos separava, nada mais separava o homem da presença de Deus. Passamos a ter livre acesso. Mas a cruz, ela também é símbolo de redenção, como eu falei, e de perdão. Porque se não for pelo sangue de Cristo, ou seja, através de Jesus, se você não for até Ele, nós não podemos, ninguém, nem eu, nem você, ninguém pode ter um relacionamento com Deus Pai. Deus, Ele é santo e o nosso pecado bloqueia qualquer conexão com Ele. E por mais que você fale assim, mas eu sou tão bonzinho, não faço mal a ninguém, mas a verdade é que nós fomos gerados no pecado. Então não existe, nenhum ser humano na face dessa terra, por melhor que ele seja, que seja santo, que não peque. O único foi Jesus, o único humano, porque ele se fez carne e mesmo sendo carne, Jesus não pecou, nele nunca houve pecado. E fora ele, não tem ninguém. Mas por amor, a mim, a você, à humanidade, Deus Pai planejou e iniciou um caminho de reconciliação conosco, que foi através de Jesus, do sangue de Jesus, para que todos pudéssemos ter a chance de nos aproximarmos de Deus Pai, e foi através de Jesus. Redimir significa obter algo de volta. Então, Jesus, ele veio à cruz com o propósito de nos resgatar de uma vida de escravidão, de entrega ao pecado. E talvez, como eu falei aqui, mesmo você pensando que é uma pessoa muito boa, que não é escravizada pelo pecado, mas todo ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Como nós lemos aqui, no início, falando que todos nós pecamos, estávamos, distantes de Deus. Então, para nos libertar, precisava haver um sacrifício maior, um preço precisava ser pago. E Jesus, ele pagou esse preço, Ele, aqui como eu vou, na verdade, citar, em Ezequiel 18:20 fala, aquele que peca é que morre. O preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus, o sangue perfeito dele.
E ele se tornou sacrifício no meu e no seu lugar. Porque o Pai, né, Deus Pai, ele aceitou o pagamento de Cristo. Ele enviou Jesus para morrer por nós. E aí sim, a partir do momento que Jesus morre, o seu sangue é vertido naquela cruz, derramado, nós somos libertos da escravidão do pecado. E aí nós podemos, né, receber o poder do Espírito Santo para que a gente consiga viver livre, né, livre do pecado e livre para entrar na presença de Deus. Mas quando se trata de perdão de pecados, a maioria das pessoas tem a ideia de que o Senhor simplesmente irá perdoar porque elas pedem a Ele. O que as pessoas precisam entender é que a base, né, do seu perdão não é o pedido, mas o pagamento de Cristo por sua dívida. Ou seja, nada que você faça vai fazer Deus chamar mais ou menos. Pior que seja o seu pecado, por pior que seja o seu erro, em Cristo é possível ter perdão, né? Porque foi para isso que Jesus morreu. Então, quando Jesus morre, ele paga, né, a nossa dívida. Então, simplesmente, se você se arrepender e ir para o Senhor, ele vai te perdoar, porque Jesus já pagou o preço. Então, você não precisa entregar sacrifícios como muitas religiões pregam, que você tem que ofertar, né, algo de valor, que você tem que sacrificar, às vezes, enfim, tem religiões que chegam a sacrificar pessoas, vida, tem que ter derramamento de sangue, enfim, pagar promessa de ter que ir andando e subir escada de joelhos. Então, assim, hoje eu quero te trazer uma boa notícia, que para você ser perdoado, você não precisa mais fazer nada disso. Jesus só pede que você vá até Ele com o coração quebrantado, né? Que você se arrependa de verdade, que seja um arrependimento genuíno e que você peça perdão para Ele, porque Ele entregou o único Filho, Jesus, para morrer por mim e por você. Isso é a maior prova de amor. E é óbvio que se Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele não vai ignorar o seu pedido de perdão, né? Apenas com a morte em nosso lugar do Filho de Deus perfeito, né? O Pai tem uma base legítima pela qual Ele pode perdoar quem quer que venha a Ele com fé e arrependimento, como em Efésios 1:7 diz. Não há nada que a gente possa fazer para ganhar perdão. Nosso perdão é concedido somente quando o sangue de Cristo é aplicado nas nossas vidas, que foi lá quando Ele se entregou, mas você precisa ir até Ele. Você precisa ir até Jesus e tomar posse, né, desse perdão, né, assim, que já está disponível para mim e para você. Porque quando Jesus morreu, Ele morreu por todos. Então, não é só para alguns esse perdão, é para mim e para você. Todos os dias, mesmo que eu errar, às vezes, nas mesmas coisas, sim. Né? Mas se você ir para o Senhor com arrependimento sincero, coração arrependido, Ele vai te perdoar. E aqui que eu citei, Efésios 1:7, fala assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas de sua graça. Deus é um Deus de graça, de amor, de bondade. Então Ele está disponível a nos perdoar. Amém? Então, por que Jesus morreu na cruz? Para perdoar os nossos pecados, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e esquecidos. Amém? Espero que essa palavra fale com você hoje. Eu quero orar. Pai, muito obrigada por essa tarde, por esse dia, pela vida, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por essa palavra tão confortante, no sentido de
Senhor, de lembrar que nada do que eu faça ou do que nós fazemos vai nos separar do teu amor. Nada que a gente faça, Senhor, é maior que o amor que o Senhor tem por nós. Por mais pesado, difícil que seja o nosso pecado, o seu amor, ele cobre, Senhor, a multidão de pecados, como a tua palavra diz. E se nós formos até o Senhor com o coração quebrantado, contrito, o Senhor vai nos perdoar. Então nos constrange, Senhor, através dessa palavra, daquilo que nós precisamos nos arrepender, daquilo que nós precisamos ir para o Senhor e pedir perdão, confessando os nossos pecados, ó Deus, e mudando os nossos caminhos, para que o teu sangue, que já foi vertido naquela cruz, Senhor, possa nos lavar, nos limpar, nos purificar, ó Deus, nos transformar, para sermos como o Senhor deseja que a gente seja, Pai. É o que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua tarde.